tudo bem? Nesse vídeo nós vamos falar sobre o que é um fundo de investimento. Um fundo de investimento é uma aplicação que ela reúne recursos de várias pessoas. Então você tem uma instituição que capta recursos de terceiros, de investidores, e esses recursos são reunidos em uma mesma organização, em uma mesma instituição, e o objetivo dos fundos de investimento é aumentar o conjunto de opções disponíveis para aquele capital. Então, se eu for fazer a aplicação sozinho, pode ser que eu não tenha acesso a todas as opções de investimento, não consiga diversificar da maneira como deveria, ou tem determinados investimentos que têm um aporte mínimo. E aí, quando você junta vários investidores numa única aplicação, você pode alcançar opções de investimento que não estariam disponíveis para você. No Brasil, existe uma legislação que diz que para que a pessoa administre um recurso de outras pessoas, ela tem que tirar uma certificação. A certificação é como se fosse uma prova, por exemplo, da OAB, né? Para você atuar como advogado, você teria que tirar o registro da OAB. Para você trabalhar com recursos de terceiro, você teria que tirar a certificação de gestor de carteira. Sem essa autorização, sem essa certificação, você não pode atuar no Brasil captando recursos de investidores e aplicando como você entenda, né? Mesmo que você tenha conhecimento sobre isso, mesmo que você alegue saber fazer essas atividades, né? Gerir dinheiro de terceiros, você só poderia fazer isso se você tivesse a certificação de gestor de carteira. Então, uma pessoa que capta dinheiro de outras pessoas sem essa certificação, ela não está autorizada a fazer isso no Brasil. No site da B3, ele tem uma lista de agentes autorizados. Então, você pode pesquisar no Google mesmo, agentes autorizados B3. E aí vai aparecer no site da B3 a possibilidade de você pesquisar se aquela pessoa é ou não autorizada a captar recursos de terceiros para fazer aplicações. Então, no fundo de investimento, você reúne recursos de várias pessoas e vai ter um gestor que vai receber esses recursos e vai alocar esses recursos, que vai pegar esses recursos e fazer uma aplicação com ele. Existem duas formas de gestão de recursos, de gestão de carteira. O gestor ele pode ser ativo ou ele pode ser passivo. A gestão pode ser ativa ou passiva. O que é uma gestão ativa? É quando o gestor de carteira ele pega os recursos que foi aplicado e, com base nos seus estudos próprios, ele toma a decisão de alocar os recursos nas aplicações que ele acha que são mais interessantes para o fundo, ok? Para todos os cotistas, né? Todas as pessoas que estão ligadas àquele fundo de investimento. Então, ele tem a possibilidade de alocar os recursos conforme ele melhor entender. Ele tem esse direito, esse poder, né, de decisão sobre o que ele vai fazer ou não. Mesmo que os fundos tenham um conjunto de regras muito rígidas que limitem a possibilidade de perda, que controlem, né, a possibilidade de perda do fundo, mas o gestor ele tem uma certa liberdade para definir quais são os recursos que ele vai alocar em cada opção de investimento que ele acha melhor. Além dessa opção de fundo de investimento, você tem a gestão passiva. O que é a gestão passiva? Ele pega um índice de mercado, que é um conjunto teórico de ações que representa um setor ou ele tem uma determinada regra que automaticamente é aplicada. E ele olha aquela regra, né, aquela média de mercado, aquele grupo de ações e ele replica aquela média, ok? Se você ainda não sabe o que é um índice de mercado, eu vou gravar um vídeo sobre isso e vou colocar por aqui, ó, aqui em cima, em algum lugar, viu? Então, assim, você pode pegar um índice, por exemplo, das ações mais negociadas do Brasil. E aí você pegaria esse índice e o gestor não teria o trabalho de selecionar as ações, ele simplesmente alocaria nesse lugar, ok?
E aí, quando ele aloca nesse lugar, ele tenta repetir a composição dessa média de mercado que a gente está usando aqui como exemplo. Um fundo de pensão, uma previdência privada, ela segue esse mesmo estilo. Uma previdência privada é um fundo de investimento. E esse fundo de investimento tem regras específicas que são próprias dele, porque ela tem objetivos de natureza previdenciária, né? Então ela leva em consideração também direitos sucessórios, que seria o quê? O direito dos herdeiros. Então na previdência privada você pode indicar quem são os herdeiros daquele fundo, caso alguma coisa aconteça com o titular dele, né? Você pode definir algumas coisas mais específicas do fundo de investimento relativo à previdência privada. Em outro momento nós vamos fazer um vídeo sobre isso e aí eu coloco o cartão aqui também, aqui em cima, ok? Então, o fundo de investimento, várias pessoas se reúnem e alocam seus recursos num único lugar. Você vai ter um gestor, esse gestor ele pode administrar esses recursos de forma passiva, replicando alguma média do mercado, algum grupo de ações pré-definidos que ele não decide quem participa ou não. Então você tem uma regra específica. As ações mais movimentadas do mercado, as ações das maiores empresas, as ações que fazem parte de determinado setor, né? As empresas que trabalham com serviços de utilidade pública, entre outros. Os fundos ativos, o gestor não segue nenhum desses grupos, ele escolhe, na verdade, quais são os ativos que ele quer aplicar. Então, os fundos de investimento são opções para investidores que querem delegar a tarefa da escolha dos ativos a um gestor, a uma empresa, a uma instituição. E, ao delegar, ele deve esperar que isso renda acima das médias que são esperadas para aquele setor. Então, se o fundo é passivo, se é um fundo de gestão passiva, o que se espera é que a pessoa acompanhe o índice que ela promete acompanhar. Se o fundo é de gestão passiva, a gente espera que ele consiga vencer a média do mercado. Ok? Será que você acharia a ideia interessante de investir num fundo de investimento? Escreva aí nos comentários abaixo, coloque aí a sua opinião sobre isso, ok? É isso, até breve.